Hoje é um vídeo especial demais, tá? Vamos explorar uma das químicas da bateria mais comentada no mundo e dos carros elétricos agora no momento, a LFP, lítio ferro fosfato, e também combinado com um estudo publicado na semana passada no Journal Electrochemical Society. Eu gosto muito de trazer dados técnicos para vocês aqui no canal Artifícios Automotivos. Então vamos tentar a cada dia que passa, ok? Saber mais sobre veículos elétricos, tendo ou não, por curiosidade ou porque vocês querem se aprimorar, tá? Apesar de estarmos acostumados a ouvir muito também ultimamente sobre as baterias LFP, também existem outras químicas, como as baterias de NMC, que é níquel, manganês, cobalto. Porém, a LFP está rapidamente ganhando terreno e deve superar o NMC até 2028 em todo o mundo. Mas afinal, como garantir que a bateria do seu carro elétrico dure o máximo possível? É isso que veio na matéria e ainda bem que combina com tudo que eu tenho falado para vocês, tá ok? A resposta varia conforme a química da bateria. E para quem possui veículos com as baterias LFP, como é o caso aqui do Dolphin, maioria ultimamente em todo o Brasil, né? Há uma série de práticas recomendadas que eu já venho falando com vocês, que muitas das vezes também entram em conflito com até o que as próprias montadoras dizem, tá? Então é isso que o estudo veio aqui desmitificar algumas coisas, tá ok? E com base nos estudos recentes, vou trazer aqui para vocês. Para começar, é importante entender como identificar o tipo da bateria no seu veículo. Você que tem um carro aí, você sabe qual é a bateria? Então, vamos citar alguns exemplos de marcas como a Ford, que o estudo foi baseado no carro deles, tá ok? Que é a empresa que financiou o estudo em questão da matéria desse vídeo. E ela, a Ford, facilitou bastante esse processo com o exemplo, carro exemplificado, o Mustang Mach-E, que é o alvo do estudo e foi lançado recentemente globalmente, né? Tem uns 2 anos aí que esse carro foi lançado, onde o manual do proprietário informa que se o 8º dígito do VIN desse carro for 4 ou 5, o veículo possui uma bateria LFP. Se for outro caractere qualquer, a bateria é do tipo NMC. Interessante, né? Sabemos disso, né? O mesmo carro tem 2 tipos de bateria. E apesar que, se existir algum Mustang elétrico no Brasil, é algo bem raro, tá? Mas é o que eu preciso falar aqui. Outras marcas, como exemplo, deixam bem claras e explícitas em seus sites e manuais do proprietário sobre a química que envolve os seus carros, como são os casos dos meus 2 veículos aqui, tal como esse BYD Dolphin e o JAC EJS1, que a maioria aqui já conhece no canal. Os 2 possuem a química LFP, sendo um em lâminas blade, que é esse aqui, e o outro em módulos e pilhas. Esse tipo de transparência tem que ser padrão para todas as montadoras, para auxiliar o cliente que está entrando nesse mundo agora, está embarcando agora, um marinheiro de primeira viagem, não entende muito bem, para auxiliar ele como proceder com seu veículo. E olha que é tão importante que vocês irão ficar impressionados com as dicas fundamentadas nesse último estudo. Aliás, tem 2 estudos que eu vou trazer aqui para vocês nesse vídeo. Então, aquela premissa que as baterias LFP precisam carregar até 100%, né? E pelo menos uma vez na semana. Isso é um dos conselhos mais importantes para proprietários de veículos com baterias LFP. Eu venho batendo bastante aqui no canal. E segundo a Ford, tá? BYD e até a JAC, que tem esses carros, em seus manuais, também vem escrito que é carregar a bateria até 100%, até pelo menos uma vez na semana. Isso se deve ao fato que, diferentemente das baterias NMC, as LFP têm uma curva de voltagem muito mais plana, ela quase não cai, o que torna difícil determinar com precisão o estado de carga, que é chamado SOC da bateria, baseado apenas na voltagem. Tem vários parâmetros na ECU do carro, e com o tempo, o sistema de monitoramento pode perder precisão e carregar o carro até 100% com menos carga. Então tem que se ajudar o carro também a recalibrar o cálculo dele o tempo inteiro, esse estado de carga, garantindo que ele mostre uma leitura mais precisa. Entenderam por qual motivo? Ok. No entanto, esse conselho gera um paradoxo quando a pessoa não entende muito bem o que está escrito no manual, né? Algumas recomendações, como por exemplo, armazene o carro, né, em 50% de carga se não for usá-lo por um longo período. Tá? Por que disso? Isso
Porque armazenar a bateria de um carro de carga, né, em estado mais baixo minimiza a degradação ao longo de um tempo, já que a voltagem mais baixa reduz a taxa de reações químicas indesejadas que consomem o lítio disponível, essencial para a capacidade da bateria. E esses pesquisadores, né, descobriram que manter as baterias LFP totalmente carregadas em 100% por longos períodos, tá? Longos, não é carregar todo dia não, é longos períodos, deixa o carro parado estacionado, né? Quando a pessoa está viajando ou simplesmente carrega o carro também sem usar por muitos dias. E eu falo sobre isso, para vocês não fazerem isso, né? Cria compostos nocivos no conjunto da bateria devido à alta tensão e calor. Lembra que eu sempre falava aqui bastante aqui sobre deixar as baterias carregadas até 100%, deixar elas extremamente excitadas? Tem inúmeros vídeos aqui antigos no canal onde eu cansei de falar sobre isso. E agora está aí a prova, né? A matéria chegou e está falando. À medida que a bateria é submetida a ciclos frequentes, é outro dado também importante, tá? Principalmente aqueles pequenininhos, que a pessoa sai e volta para casa e bota o carro para carregar, entre 75% até 100% da carga SOC, os compostos nocivos se depositam rapidamente no eletrodo negativo, consumindo lítio e causando degradação. Esse, então, é o pior dos mundos para quem quer longevidade em seus veículos elétricos, principalmente até as baterias LFP. Tá? Segunda dica, continuando a falar sobre veículos armazenados com 50% de carga para períodos prolongados. Caso você tenha um veículo, trabalhou, vou fazer o paradoxo disso, né? A semana inteira, chegou na sexta-feira com uma carga de aproximadamente 70%. Tá? E no final de semana, se você não for utilizá-lo para sair, ou seja, o sábado e domingo o carro vai ficar parado. Não tem necessidade de carregá-lo e nem descarregá-lo. Deixe-o parado do jeito que ele está e continue o uso na próxima primeira segunda-feira do final de semana. Tá ok? Lembra? Chegou com 70%? Não carregue ele no final de semana. Tá ok? E dê preferência do jeito que está. Tá? Por quê? 70% carregar com essa porcentagem também é nocivo. O estudo está dizendo isso. Está muito próximo daquela taxa de carregamento nocivo, mesmo que você for utilizá-lo na segunda-feira. Vou citar meu próprio exemplo, que acontece comigo constantemente. Eu rodo diariamente 120 km por dia e o carro tem um alcance de 400 km, que é o Dolphin. Quando eu uso o carro no primeiro dia da semana, na segunda-feira, com ele carregado, quando eu chego à noite, ele volta ainda com aproximadamente 70% de carga. Às vezes chega até com 75%, não sendo necessário carregá-lo para o dia seguinte. Porém, no segundo dia de uso, lá pela terça-feira, quando eu retorno à noite, o carro já chega com aproximadamente 35% de carga, sendo ideal para carregá-lo, porque eu já estou ali naquela faixa. Andar mais um dia não vai ser interessante, né? Eu vou deixar o carro em descarga profunda, tá? Logo, se eu chegar com esses parâmetros numa sexta-feira, com os tais 70% e não for utilizá-lo nos finais de semana, eu continuo o uso dele só naquela próxima segunda-feira, sem carregá-lo no final de semana inteiro, e só irei carregá-lo na próxima terça-feira, com os tais 35% que eu expliquei como inicia a minha semana. Viu como é que a gente consegue prolongar ciclos de uma maneira bem simples? Operar também em faixas de cargas mais baixas quando for possível. O que é isso, né? O estudo recente, liderado pelo renomado pesquisador Jeff Dunn, um especialista em baterias que trabalha com colaboração com a Tesla, já é um segundo estudo, já não é o da Ford, tá ok? Revelou que operar baterias de LFP em faixas de carga mais baixa, de preferência entre 0% e 60%, é crucial para maximizar a vida útil. Aqui, mais uma vez, é o que eu estou explicando para vocês. Nesse estudo, ele fala que a faixa interessante para voltar a carregar o carro até 100% fica entre o 0 e 60%. Tá? Não é para você trabalhar com o carro ali e carregar até 60%. Tá? Mas o interessante é não dar a famosa também descarga profunda abaixo dos 20%. Então, logo é interessante você tentar ir aí no seu dia a dia até no máximo 30% e iniciar novamente um novo ciclo. Tá? Tem falado isso bastante e os estudos estão batendo. E continuando, esse mesmo estudo, tá, do Jeff Dunn é semelhante ao estudo do jornal que eu iniciei agora o vídeo, né? Journal Electrochemical Society. Os ciclos de carga entre 75% e 100%
causam mais degradação do que ciclos que envolvem faixas de cargas mais baixas. Isso ocorre, novamente, vou explicar para vocês, porque os estados de carga mais alto, a voltagem é maior, o que acelera reações indesejadas no eletrodo negativo, reduzindo a quantidade de lítio disponível para transportar carga. O lítio é o metal ali que faz a reação química. Então, quanto mais, você utiliza dessa forma negativa para ele se transforma num composto que não faz mais liga, não faz mais reação química. E se depositando, vai dificultando, mas naquele famoso zinabre das pilhas antigas, ela perde eficiência, é degradação, só que um longo tempo, que é um carro, nós estamos trabalhando com uma tecnologia muito grande. É diferente falar de uma pilhazinha de rádio, tá ok? Então, nessa mesma linguagem, comprova que é muito interessante a faixa de carregamento entre 30% e 100% de carga. E caso não for utilizar o cargo, também não carregue ele por nada, tá? Deixe o veículo com o estado de carga que ele parou da última vez que você parou em casa, dentro do espectro entre 30% até 100%. É lógico que se eu chegar em casa com 30% uma sexta-feira, é interessante eu deixar ele carregando bem lentamente, já que, de repente, pode não ser utilizado por 1 ou 2 dias, tá ok? Carregando lento, esse carro vai levar, ainda mais naquelas tomadas de 220 volts, duram mais de 24 horas com o carro descarregado até 30%, para atingir uma carga completa. Então tá tranquilo, eu deixo ele carregando lá pelo sábado à noite, e aí domingo ele com 100% até segunda-feira, não tem problema nenhum. Tá? Isso aí vai da expertise de cada um, a inteligência de cada um, como se adaptar. Além disso, as baterias de LFP, ciclos em faixa de cargas elevadas, podem resultar a dissolução do ferro do eletrodo positivo, que eu estava explicando para vocês, que se deposita no eletrodo negativo, consumindo ainda mais o inventário de lítio, beleza? Esse é o estudo que eu trouxe para vocês. Quarta dica, só carregue o carro quando necessário. Outra prática recomendada nesses estudos é carregar o carro apenas quando necessário, ao contrário das baterias NMC. Vou trazer agora uma dica para usuários. Tem o GWM Ora GT, tem esse tipo de tecnologia. Elas se beneficiam de ciclos de carga pequenininhos e frequentes. O estudo acabou revelando isso, Então, aos proprietários do GWM Ora GT, mais uma vez vou falar para vocês, se é interessante manter a faixa de carregamento entre 20% e 80% de carga, como normalmente você já conhece. E não importa quantas vezes você for ciclar dentro dessa faixa de 20 a 80 de carga. Por exemplo, vou ilustrar para vocês entenderem. No meu próprio caso, que eu utilizo o carro gastando aproximadamente 30% por dia, lembra? Eu saio com ele com 100%, na segunda à noite eu volto com 70%. Para rodar os tais de 120 km, nesse tipo de carro eu poderia utilizar tranquilamente ele no primeiro dia e ao voltar à noite eu carregarei somente 30%, ficando naquela faixa de sair com ele com 80%, voltando com 50% para casa e carregando novamente para ficar em 80%. Tá? Ou fazendo melhor, ficando entre 40% e 70% da sua carga, todos os dias nesse tipo de ciclo, fazendo com que eu nunca fique com carga excessiva e nunca fique com descarga profunda, que essa bateria é bem sensível. Vocês conseguiram entender a situação? Tá ok? Eu vou ficar sempre entre o 80% e o 20%, tá? Então, se você é proprietário do modelo GWM Ora GT, o melhor dos mundos é sempre ficar ciclando a bateria quantas vezes quiser, pequenininha, no meio termo dela, para fazer com que ela dure muito mais ciclos. Mas lembrando que é somente nesse modelo específico da marca, pois o GWM Ora 03, a química é a LFP, só que módulos e pilhas. Tá? Tesla, por exemplo, recomenda carregar os seus veículos totalmente, os carros mais atuais, tá? Já com a bateria LFP, que com certeza vocês sabem que é da BYD, uma vez por semana, e deixando-os descarregar até níveis mais baixos antes de recarregar. Está no manual deles. Isso também ajuda na recalibração do sistema de monitoramento do estado de carga, mantendo a precisão das leituras de autonomia. Então, eu trouxe outro manual da Tesla. Também colabora até com os estudos. É que, obviamente, que a Tesla não é uma empresa voltada ao carro, é uma empresa de tecnologia igual a BYD. Então, eles sabem que é interessante trabalhar naquela faixa entre 30% a 100%. Então, em um mundo ideal, o melhor conselho seria operar a sua bateria LFP até as faixas de cargas mais baixas e carregar até 100% no final do seu uso e esse novo ciclo. No entanto, a realidade é que isso
pode ser inconveniente para uso diário para a maioria das pessoas que não dispõem de uma garagem. Então, outra dica, eu gosto de fazer as dicas para vocês, né? Botando no dia a dia, no que acontece com as pessoas. Portanto, muitas vezes mudar o tipo de tecnologia pode trazer uma abordagem mais fácil para determinar os tipos de usuários. Baterias do tipo NMC pode se dar o luxo de fazer essas cargas, né, em ciclos pequenininhos diariamente. E usuários que não possuem uma garagem ou que não têm tempo de ficar esperando um estabelecimento comercial por muito tempo, né, para dar uma carga completa, eles nem podem dar essa carga, dar o luxo da carga completa, podem fazer ciclos pequenos diariamente nesses estabelecimentos comerciais, até mesmo no local de trabalho. Tem gente que consegue carregar no trabalho, não é o meu caso. Não tem uma tomada no pátio da minha firma onde eu trabalho. Tá ok? Então, sendo assim, um tipo de tecnologia mais voltado para esse tipo de pessoas com esse perfil. Agora, se você tem acesso a um carregador doméstico em casa, como eu tenho na minha garagem, as baterias LFP podem ser uma escolha inteligente, pois precisam ser carregadas até 100%. Demanda mais tempo, né? Regularmente, você tem que carregar ela até 100%, o que pode ser feito de uma forma mais conveniente do que eu ficar parado numa estação de carregamento público, no shopping, num parque, em algum lugar. Por fim, então, avaliar as necessidades específicas do seu uso diário, você se avaliar, é importantíssimo, preciso trazer isso para vocês, tá? E aplicar essas melhores práticas com moderação pode garantir que a sua bateria LFP ou até mesmo a NMC durem o máximo possível sem comprometer a experiência de dirigir um carro elétrico. Gostaram do vídeo? Pô, eu espero que sim. Pô, dê um like, porque às vezes vários estudos aqui eu procuro trazer matéria para vocês, tá ok? A única coisa que eu sempre peço também, clicar nesse botão de inscrição, pois é de graça e não custa nada. Compartilhe também o vídeo para amigos e parentes que gostam desse tipo de assunto. É muito legal, é uma tecnologia nova, só está somando para todo mundo, tá ok? Irei também deixar 2 vídeos aqui ao lado para aumentar o conteúdo técnico de vocês. Um grande abraço e até o próximo vídeo.